Salve, salve, galera! Vamos começar mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Ápice. É uma banca que faz umas provas interessantes. Eles gostam muito de fazer questões analíticas. Então não é só uma questão de identificação de frase certa e frase errada. Caem questões assim? Caem, mas em poucas quantidades. Por exemplo, eles trabalham mais com questões de pontuação, no sentido de você explicar o porquê de uma vírgula, o porquê de uma travessão, do que propriamente identificar uma frase certa ou errada. Regência, eles trabalham mais com a ideia de você identificar a transitividade do que você decorar as regrinhas específicas de cada verbo em regência. É bem interessante a prova. Muita questão de morfossintaxe, gente, muita questão. Questão de morfossintaxe daquelas formas mais tradicionais. O cara sublinha uma oração e manda você classificar, você vai ver isso. Identificação de funções sintáticas, identificação de classes gramaticais. Então, olha, muita questão de morfossintaxe. Dentro da parte de uma parte morfológica, né, morfossintaxe, morfologia e sintaxe, também, além das classes gramaticais, questões de estrutura e formação de palavras. Qual tipo de formação, se é uma derivação, se é uma composição, qual tipo de composição. Enfim, qual é o tipo de derivação? Isso tudo é muito cobrado. Crase, vendo pelo lado da semântica. Enfim, questão de conectores. As questões de interpretação que são muito simplórias. Agora, um detalhe que eu vou chamar a atenção de vocês sobre o assunto. Por exemplo, esses assuntos aqui. Esses assuntos são os que mais caem. Interpretação, muito simples, muito simples. Morfossintaxe, muitas questões de morfossintaxe, muitas questões envolvendo identificação de classe gramatical, função sintática, tal como eu falei, e classificação de orações, muita questão. Logicamente, se tem classificação de orações, tem parte de conjunções e também a parte de conjunção é bastante cobrada. Semântica você vai ver também se é uma polissemia, se é uma homonímia, se são palavras homônimas, parônimas, enfim. As questões de pontuação crase. Agora uma coisa, as questões de crase são muito interessantes, inclusive envolvendo semântica. Colocação pronominal muito pouco, figuras e funções também eles cobram, mas eu só vi uma de cada. Colocação pronominal muito pouco. Agora curioso, eu não vi questão de concordância, não vi. Eu não deixaria de estudar questão de concordância verbal e nominal, mas realmente eu vi muito pouco. Eles não vi questão nenhuma. Olha que eu vi muita prova dessa banca que eu não conhecia. Beleza? É uma banca que só faz concursos, eu acho que para o estado da Paraíba, né? Eu vou me preparar bastante. Quem sabe um dia eu vou morar lá, porque eu adoro aquela região. Tá legal? Então vamos lá. Aqui, ó, essa primeira aqui envolve a parte de formação de palavras. Eufonia, né? Eufonia significa uma combinação de sons harmônicos e agradáveis aos ouvidos. Eu significa bom. Fonos, som. Então, um som bom, um som agradável. Sim, isso aqui é verdadeiro. Tá? Eugenia, eu significa bom. Gen, né? É o bom gen, é aquela coisa horrível. Eugenia, né? Era o que os nazistas chamavam de as pessoas brancas que tinham a genética perfeita. Gente, isso é aquela visão absurda, ridícula, horrorosa, e até ajudou a expulsar minha família da Alemanha, né? Que minha família é alemã judia. Então, mas a palavra eugenia significa um bom gen, né? Que é um absurdo, né? E aí o prefixo eu, que tem essa coisa de algo bom, algo que seria positivo, na formação da palavra acaba tendo um valor negativo, né? Mas em eufonia não, é um som agradável, é um bom som. Composição é um processo de multiplicação e reaproveitamento de um vocábulo pelo acréscimo de sufixos e prefixos. Não, isso é derivação. Composição é quando você junta duas palavras, quando você junta radicais, tá? São palavras independentes, cada um com seu próprio sentido. Então, na realidade, é uma junção de radicais e não acréscimo de sufixos e prefixos. Isso é uma derivação. Derivação prefixal, derivação sufixal. Então,
falso. Envelhecer, abençoar e aterrar são formadas por meio da derivação parassintética. Sim, o que é derivação parassintética? É quando você coloca prefixo e sufixo ao mesmo tempo para formar verbo. E você tem que colocar ao mesmo tempo, porque não existe a palavra só com prefixo e o radical. Por exemplo, empobrecer, envelhecer. O que é, né? Envelhecer vem de velho. Não existe em velho nem envelhecer. Você tem que colocar o prefixo em ao mesmo tempo em que você tira o O e acrescenta o sufixo ecer para formar o verbo. E assim todas as outras palavras. Tá? Envelhecer você coloca o prefixo e sufixo ao mesmo tempo, abençoar também e aterrar também. E repito, e todos eles, a derivação parassintética é formadora de verbo. Então, verdadeiro. Um substantivo é chamado de deverbal. Gente, o substantivo deverbal é a mesma coisa que derivação regressiva. É quando o substantivo vem de um verbo diminuindo, regredindo. Então, por exemplo, o substantivo jogo vem do verbo jogar. Repare, olha como é que é uma regressão. O verbo jogar tem 5 fonemas, 5 sons. Né? Todas as letras aqui de jogar são pronunciadas. Se todas as 5 letras são pronunciadas, nós temos 5 fonemas. Certo? Para eu formar o substantivo, eu diminuo a palavra, eu regrido a palavra. Essa é a derivação regressiva. Justamente o deverbal é isso, é o jogo. É quando o substantivo se forma de um verbo diminuindo, regredindo. Só que o que ele está falando é que é o contrário. Olha lá, o substantivo é chamado de deverbal quando ele, substantivo, origina um verbo. Não, é o contrário. É quando um verbo origina o substantivo. Origina diminuindo, regredindo o vocábulo. Então, é o contrário. Não é o substantivo que deriva o verbo. Ele deriva do verbo. Tá? Então, o item 4, falso. Ficou verdadeiro, falso e verdadeiro e falso. VF, VF, letra B. Questão número 2. Olha lá. Leia as palavras abaixo atentando ao vocábulo que se repete em todas elas. Desculpe-me pelo bolo que te dei ontem. Bolo aí, deixou o cara na mão, né? Combinou uma coisa e não foi. Então o sentido de bolo é esse, né? O bolo, seu aniversário, é a torta, né? É o doce. E tem um bolo, é um montão de papéis. Então é uma mesma palavra que tem vários significados. Quando uma mesma palavra tem vários significados, por exemplo, manga. Tem a manga de camisa, manga fruta, e tem o verbo mangar, ele manga. Certo? Isso, uma palavra tem vários sentidos, chama-se polissemia. Beleza? Polissemia. Um detalhezinho que eu discuto nessa questão é que essas palavras aqui também são homônimas. É que elas, além de homônimas é quando a palavra tem o mesmo som. Elas são homônimas e homógrafas. Que além de terem o mesmo som, tem a mesma grafia. Então, seção e seção. Essas 3 palavras, elas são homônimas, mas não são homógrafas. Mas eu não posso dizer que é um caso de polissemia. Por quê? Porque são palavras diferentes, inclusive com formas diferentes de redigir. Legal? Então elas são homônimas, porque elas têm exatamente o mesmo som, mas não são homógrafas. Legal? Maravilha. Bom, essas palavras bolo, bolo e bolo, elas são homônimas. São homônimas homógrafas, porque têm a mesma escrita. Tá? É uma questão que se perturbasse, porque dá para entender o que a banca quis dizer. Olha, eu estou usando a mesma palavra em três frases diferentes, em que em cada frase a palavra bolo tem um sentido diferente. Então, deu para entender que ele queria que você chegasse à resposta de polissemia, mas que são 3 palavras homônimas, são homônimas homógrafas. Essas aqui são homônimas não homógrafas. Tá? O que é parônimo? Parônimo é quando as palavras têm som parecido.
Tráfico e tráfego. Isso é som parecido. Soar e suar. Tá legal? Sinonímias são palavras sinônimas, têm o mesmo sentido. Hiperonímia e hiponímia. Hiperonímia é exatamente o oposto da hiponímia. Hiper é grande, hipo é pequeno. Então, por exemplo, calçado. Calçado pode ser qualquer tipo de calçado. Então, isso é hiper. É o que generaliza. Agora, chinelo. Chinelo, eu estou especificando. Então, individualizei. Isso é o hipônimo. Então, chinelo é o hipônimo. Calçado é o hiperônimo. Animais. Hiperônimo. Cachorro. Hipônimo. E assim vai. Qualquer um que seja uma ideia de generalização, hiperônimo. E aquele que dá a ideia de individualização, de especificação, hipônimo. Maravilha. Vamos então para a questão número 3. Bom, olha só como é que é essa questão, cara. É interessante, ela é sobre teoria mesmo, que eu falei, as questões dessa banca elas são muito analíticas. Isso aqui, né, inclusive é curiosa a situação, porque, por exemplo, o item 1 nem nasce de frase. Os termos da oração na sintaxe da língua portuguesa, quando estão na ordem, aparecem da seguinte forma. Sempre a ordem começa com o sujeito. Se você quiser colocar a ordem exatamente, né, os termos dentro da melhor ordem possível, é sujeito, verbo. Se o verbo for transitivo direto, objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, objeto indireto. Se o verbo for de ligação, predicativo. E depois vem os acessórios, que são os adjuntos, aposto, enfim. Perfeito. Verdadeiro. Letra B. É a obrigatória vírgula entre sujeito e verbo. Já está errado. Já está errado. Entre sujeito e verbo nunca pode haver vírgula. Não pode haver vírgula entre sujeito e verbo. E além disso, isso aqui não é sujeito, é vocativo. Vocativo é aquele elemento que você chama. A frase está correta. Por quê? Porque o Pedro não é sujeito. Se eu falasse aqui, Pedro veio realizar a tarefa, Pedro veio realizar, então Pedro seria sujeito. E aí não poderia haver vírgula. Mas quando eu falo, Pedro, venha realizar a tarefa, eu estou chamando Pedro. Ele não está exercendo a função de sujeito. Isso é vocativo. Por isso a vírgula. Falso. Item 3. A estrutura da oração sujeito, verbo, complemento, acessórios pode apresentar vírgulas, por exemplo, quando temos um termo intercalado. Entre sujeito e verbo não pode ter vírgula. Perfeito. Mas se houver um elemento intercalado, um intruso, entre o sujeito e o verbo, eu vou lá e denuncio. Como é que eu denuncio? Usando sinais de pontuação para demonstrar, olha, eu tenho um elemento intruso que apareceu entre o sujeito e o verbo. Maravilha. É o que acontece aqui. O autor da peça, o Alto da Compadecida, é o melhor dramaturgo brasileiro. Beleza. Então, o sujeito é isso tudo aqui. O autor da peça, o Alto da Compadecida, e eu tenho o verbo ser de ligação. Entre o sujeito e o verbo, nós colocamos um aposto. Certo? Esse aposto aqui que diz, né, que denomina quem é esse autor, esclarece quem é esse autor, isso aqui é um aposto. Por isso que ele colocou o aposto entre vírgulas. Certo? Como se ele dissesse, olha, esse termo aqui, Ariano Suassuna, eu estou esclarecendo quem é esse autor. Certo? Ele veio parar entre sujeito e verbo. Por isso que ele está entre vírgulas. Inclusive, poderia estar também entre travessões, ou até mesmo entre parênteses. Então, verdadeiro. Ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão número 3, letra A. Questão número 4. Assinale abaixo a alternativa em que a crase não deveria ser utilizada. Gente, essa aqui é uma questão interessante, até uma questão rara na língua, nessa banca ápice, na língua não, na banca ápice, porque a banca ápice dificilmente cobra esse tipo de questão para identificar frase certa e frase errada. Isso é curioso. Quais suas questões são analíticas? Essa aqui não, essa aqui é para identificar frase certa e frase errada. Então, aqui, a crase não deveria ter sido usada. À medida que estudo, isso é uma locução conjuntiva. Essa locução conjuntiva é com crase. À medida que, a proporção que, se eu substituir por ao passo que, você vê que passa de a para ao. Ao passo que. Essa locução aqui é uma locução conjuntiva proporcional, que é sempre com crase. Os portões fecham às 14 horas. Isso é hora do relógio. Se é hora do relógio, crase.
Perfeito. Não foi feita menção à mulher, não foi feita menção ao homem. Então, a mulher com crase está perfeito. Nem a criança, perfeito, porque criança é feminino. Tampouco ao homem, aí não. Homem é masculino. Se homem é masculino, como é que eu posso colocar a crase? Então, o erro está nesse terceiro A. É essa a resposta. A avó de João foi à igreja no domingo. Ela foi à igreja, ela voltou da igreja. Certo? Se ela foi, deu ideia de locomoção. Deu ideia de uma locomoção, aplique volto. Ou volta, ela volta da igreja. Se aparecer da, leva crase. É o que acontece, ela voltou da igreja. À noite, essa locução adverbial é feminina. Crase, à noite. Tá? À tarde também. Tanto é que quando você substitui por ao anoitecer, passa de a para ao. Perfeito. Ariano Suassuna estava à frente de seu tempo. Estava à frente, estava ao lado. Maravilha. Então, ao lado, essa locução adverbial à frente de com crase. Maravilha, galera. Confirmamos resposta à letra C. Questão número 5. Gente, olha só, é inacreditável. A gente está voltando à época do vestibular da década de 70, né? Que os sublinham uma oração aqui, em vez de sublinhar, ele colocou em negrito. E manda você classificar a oração. Gente, isso é inacreditável. Parece uma coisa lá da década de 70. O certo é que todos querem a saúde. O certo é isso. Substituir a oração inteira pela palavra isso. E eu tenho o verbo ser de ligação, que liga o sujeito, o certo. Tá? Inclusive certo aí, que geralmente seria um adjetivo, pela presença do artigo o, está substantivado. E eu tenho o verbo de ligação que liga o sujeito, o certo, ao termo, a oração, que todos querem a sua saúde, que eu substitui pela palavra isso. Então, o certo é isso. Verbo de ligação liga sujeito a predicativo. Isso exerce a função de predicativo do sujeito. Então, esta oração é subordinada à substantiva predicativa. Bom, vamos lá. Letra A. Começa com subjetiva. Posso eliminar. Letra B. Predicativa, beleza. Letra C, apositiva, não. Letra D, predicativa, beleza. Letra E, subjetiva, não, ela não é subjetiva. Então, ficamos entre as alternativas B e D. Legal? Maravilha. Vamos lá. Foi assim isso. Isso foi assim. Quando eu coloco a frase na ordem direta, fica isso foi assim. Então, isso é sujeito. Se isso é sujeito, né? Isso foi assim, a oração é subordinada substantiva, subjetiva. Assim, eu adjunto adverbial de modo, é o modo como uma coisa aconteceu. Então, olha lá. Eu já tinha eliminado a letra A, a letra B, subjetiva. Opa, perfeito. A letra C já tinha sido eliminada, letra D, subjetiva. Então, é igual. Item 3, já tinha sido, a opção E já tinha sido eliminada. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, A, C e E em bolinha, para dizer que elas já foram eliminadas. Ficamos então com as opções B e D. Detalhe, tanto na opção B quanto na opção D, eu tenho objetiva direta. Então a terceira frase, obviamente, vai ser objetiva direta e é mesmo. Esperamos isso. Quem espera, espera alguma coisa. Isso é objeto direto. O verbo esperar é transitivo direto. Se isso é objeto direto, a oração é objetiva direta. Vamos para o 4. Todos tinham certeza disso. Disso é termo preposicionado. Tem uma tremenda cara de objeto indireto, mas objeto completa a ideia de verbo. E o disso está completando a ideia de certeza. Certeza é um substantivo, é um nome. Certeza é um substantivo. Se é um substantivo, é um nome. Então, o disso está completando a ideia não de um verbo, sim de um nome. Lembrando, complemento nominal e objeto indireto são parecidos. Por quê? Porque ambos são preposicionados. Ambos são. Só que o objeto completa a ideia de verbo. E o complemento nominal complementa a ideia de nome. Como certeza é um nome, quem está pedindo a preposição de é o substantivo. Certeza de alguma coisa. O disso é complemento nominal. Bom, na letra D de dado, o item 4, objeto indireto. Opa, aí está errado.
Posso eliminar. Completiva nominal perfeita. Bom, então a gente já chegou à resposta, que é a letra B de bola. E a sequência tem que ser a positiva e objetiva indireta. Opa. Temos um grande sonho. Cara, em 99,9% dos casos das orações opositivas, ela vem depois de 2 pontos. Que, aliás, é a pontuação natural aqui. Temos um grande sonho, que você passe. Então, isso aqui é um aposto. O aposto que esclarece o grande sonho. Tá? É uma das orações mais fáceis de você identificar. Então, quase sempre a oração opositiva nasce depois de 2 pontos. Aliás, seria a pontuação mais adequada à situação. Não que a vírgula esteja errada. Tá? Eu poderia usar a vírgula, poderia usar o travessão. Mas a pontuação mais comum, por introduzir justamente um aposto que esclarece que sonho é esse, certo? É um emprego de 2 pontos. Então, ó, realmente, se é um aposto, ela é a positiva. Perfeito. E a última tem que ser objetiva indireta. Até para lógica. Não te informaram disso. Olha lá, muito parecido com o item 4. Ambos aparecem disso, com preposição de. Só que o disso agora complementa a ideia de informaram, que é verbo. Então, o disso é objeto indireto. E realmente confirmou letra B de bola. Ó, objeto indireto. Vamos lá? Olha que questão interessante essa de crase, da regência do verbo bater. Enfim, é aquilo que eu falo, ela é uma banca muito analítica, uma questão muito bacana. E ele fala o seguinte: ninguém bate a porta, o amor bate a porta com crase, e o amor bate a porta. Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença entre bater a porta com crase e sem crase? Se você bate a porta com crase, é porque ele está com preposição. Você bate ao portão. É quando você faz o toque, toque, toque. Bate ao portão. E você, quando bate, é para poder entrar. E quando o amor entra, tudo é festa. Agora, o amor bate a porta. Quando vem sem a preposição, é que você está batendo a porta. Fechando com força a porta. Dando uma pancada na porta. E aí nada mais resta. Quer dizer, é porque você fechou a porta, você fechou, tá, a relação. Você acabou aquilo ali e foi embora. Então, olha, questão bonita. A sinalização da crase no primeiro verso, assim como a sua não sinalização, em nada contribui para estabelecimento de sentido. Pô, contribui totalmente. Com a crase, quer dizer que você está batendo ao portão, está dando toque, 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 lá aquela tum, 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 para poder entrar. E sem a preposição, quer dizer que você está pegando a porta e fechando. A não sinalização no terceiro verso foi, na verdade, um deslize. Não é deslize. É porque ele está dando um outro sentido. A sinalização da crase no primeiro verso indica que o amor chega, bate a porta pedindo para entrar, justamente. A ausência de sinalização no terceiro verso indica que o amor se vai, bate a porta atrás de si. É que você está fechando, né? Você está pegando pela maçaneta e fechando. É isso aí. Letra D. A sinalização da crase do primeiro verso indica que o amor se vai, ao contrário. Letra E. A sinalização da crase não deveria ter ocorrido nem no primeiro nem no terceiro verso. Não, está certinho. No primeiro verso tinha que ser com crase mesmo. Vamos lá, questão número 7. Essa questão é interessante, inclusive questão de sintaxe, né, de análise. Como eu falei, é uma banca extremamente analítica. Você viu a questão de crase agora. O que nós fizemos foi análise. Análise de crase, análise do sentido da crase, a construção da frase com a crase tem um sentido, sem a crase tem outro. A questão é muito bonita, inclusive. Bom, vamos lá. Seus heróis dão o sangue para salvar a humanidade. Chegou a hora de se unir a eles. Essas duas frases. Na frase 1, o termo o sangue liga-se ao verbo de forma indireta. Não, de forma direta. Quem dá alguma coisa. Então não tem preposição. Não tem. Tá? Quando ele fala de forma indireta, quer dizer que o verbo seria transitivo indireto, com preposição. Não, não é. Quem dá alguma coisa. O sangue é objeto direto. A letra A está fora. Letra B. O termo o sangue liga-se ao verbo de forma direta. Perfeito. Com auxílio de preposição, não. Se é de forma direta, justamente sem a preposição. Então o erro está aqui. É sem auxílio da preposição. Item na frase 2,
o verbo unir apresenta dois complementos, um regido por preposição e o outro sem preposição. Sim, ele está se unindo a eles. Está unindo, vamos lá. Chegou a hora de unir. Vamos substituir. Um macete que eu sempre ensinei aos meus alunos para identificar a função sintática do pronome oblíquo é substituir por esse menino. Então, olha lá, unir esse menino a eles. Quem une alguém, está unindo quem? Esse menino. Então, esse menino é objeto direto. O pronome seu, então, consequentemente, exerce a função de objeto direto. A alguém, a eles, é objeto indireto. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Um é regido de preposição com a preposição a. E o pronome se, tá? Que não exerce uma função sintática preposicionada aí nessa frase. Beleza. Tanto é que exerce a função de objeto direto, desempenha a função de objeto direto. Letra D. Na frase 2, o verbo unir apresenta apenas um complemento. Não, apresenta dois complementos, um direto e um indireto. E na letra E, o verbo unir apresenta apenas um complemento. Não, repetindo, apresenta dois complementos. Então, confirmamos a resposta da letra C. Questão número 8. Vamos lá, uma questão de pontuação e, novamente, como eu falo para vocês, as questões são analíticas. É o estilo da banca. É análise o tempo inteiro. Então, você tem as três frases. Bom, vamos lá. Ele pede análise correta. O uso da vírgula nos enunciados A, B e C tem como finalidade separar uma expressão adverbial deslocada. Opa, já chegamos à resposta. E é mesmo. Por quê? Na última sexta-feira, no dia 3, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Tá? Se é um adjunto adverbial de tempo, tem função adverbial. Está antecipada, está no início do período. Enquanto isso, ao mesmo tempo que isso, deu ideia de tempo, dá ideia de simultaneidade, de algo que aconteceu ao mesmo tempo. Também é um adjunto adverbial de tempo. E também está deslocado para o início da frase. Antes de chegar ao fim, gente, também dá ideia de tempo, só que agora, como possui um verbo, isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal. E essa oração subordinada adverbial temporal está vindo antes da oração principal. Mas olha só o que ele fala. Em expressão adverbial deslocada. Sim, são três expressões adverbiais. Duas sendo adjuntos adverbiais e uma sendo uma oração subordinada adverbial. Aliás, a oração subordinada adverbial é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial que, pelo fato de possuir um verbo, acaba formando uma nova oração. Mas não deixa de ser um adjunto adverbial. Tá? E sempre que o adjunto adverbial estiver deslocado para o início da oração, se for um adjunto adverbial de corpo extenso, a vírgula é obrigatória. Mas, de qualquer forma, sempre que você deslocar com um adjunto adverbial para o início da oração, você sempre vai poder colocar vírgula. Vai poder. Tá? Dependendo do tamanho, vai ser até obrigatória. Então, a vírgula, por exemplo, aqui na última sexta 3, essa vírgula, por exemplo, não é obrigatória. Mas o que justifica é o fato de ser uma expressão adverbial deslocada para o início do período. Letra B. A presença da vírgula nos enunciados A, B e C é um exemplo inadequado? Não. Tá? As vírgulas estão perfeitas. Eu posso até dizer que nem em todos os casos a vírgula é obrigatória. Né? Enquanto isso, é um adjunto adverbial de apenas duas palavras. Você não é obrigado a colocar vírgula. Né? Tanto no primeiro caso quanto no segundo, você não é obrigado. No último caso, você é. Por quê? Porque pelo fato de possuir um verbo formar uma nova oração, aí é uma oração que está deslocada. Sempre que a oração subordinada vier antes da principal, a vírgula é obrigatória. Essa última aqui é obrigatória. Essas duas aqui são opcionais. Mas não importa muito, né? De qualquer forma, o que justifica o emprego da vírgula é o fato de a expressão adverbial estar deslocada. Se a inadequação da vírgula ocorre apenas nos enunciados, não ocorre em nenhum enunciado. As expressões antepostas às vírgulas poderia vir ao final. Pode. Você pode pegar o adjunto adverbial e deslocar para o final da oração.
e obrigatoriamente separados pela mesma pontuação. Não, geralmente quando você coloca o adjunto adverbial no final, tá? Você não deve usar vírgula, é o contrário. Antecipou, deslocou, se está deslocado, o fato de estar deslocado é que justifica a vírgula. Se você coloca no final, é porque você está colocando aquele elemento exatamente na sua posição. Então, ali você não deveria usar a vírgula. Então isso aqui é errado. E a letra E. O uso da vírgula nos enunciados A, B e C tem como finalidade separar expressões linguísticas, até que tá legal, com função de vocativo. Vocativo é um chamamento. João, venha cá. Pelo amor de Deus, em nenhum caso é vocativo. São adjuntos adverbiais. Tá? São expressões de caráter adverbial e todas elas dando ideia de tempo. Questão número 9. Maravilha. Vamos lá. O movimento cultura do cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção. Tá? É o verbo chamar aí. Quem chama, chama alguma coisa. É um verbo transitivo direto. E olha só, é uma questão de regência, mas muito mais de transitividade. Certo? Que eu falei, olha, é o tempo inteiro questão analítica. E esse verbo chamar está no sentido assim, de convocar, de atrair, de puxar a atenção, de avocar a atenção. Tá? Não de nomear, tá? Mas de clamar, de convocar, de avocar, de atrair, de puxar a atenção. E nesse caso ele é verbo transitivo direto. Beleza. Está no sentido de convocar. Perfeito. Então é transitivo direto. Muita gente pensa, mas você então não poderia ser transitivo direto e indireto? Não, por quê? Essa preposição para, tá? Ela não está completando a ideia do verbo chamar. Ah, quem chama, chama alguém para alguma coisa. Não, não é isso. Essa preposição, quem chama, chama alguma coisa, chama alguém ou chama alguma coisa. Eu estou chamando o quê? A atenção. Esse para aqui não complementa a ideia do verbo chamar, mas sim complementa a ideia de atenção. Atenção para alguma coisa. Então isso aqui é um complemento nominal. Entendeu? Por isso que ele não é um verbo transitivo direto e indireto. Quando o verbo é transitivo direto e indireto, geralmente a gente consegue inverter a ordem. A gente consegue consegue inverter a ordem dos objetos. Eu vendi o carro a João, eu vendi a João o carro. Beleza. Agora, chamar para causas a atenção não funciona. Por quê? Porque justamente para causas está completando a ideia de atenção. Quando o verbo é transitivo direto e indireto, você consegue inverter os objetos. Eu entreguei o material aos alunos. Eu entreguei aos alunos o material. Você consegue inverter a ordem daquilo que poderia ser um objeto indireto? Eu chamei para causas a atenção? Não cabe, né? Por quê? Porque para causas não está completando a ideia do verbo chamar, mas sim completando a ideia do termo atenção. Então ele deve ficar junto ao termo atenção, atenção para alguma coisa. Então é um verbo transitivo direto. Legal? Só transitivo direto, ele não é transitivo direto e indireto, ele não é intransitivo, não é transitivo e indireto. Tá? É transitivo direto, mas não está no sentido de qualificar, apelidar, mas sim no sentido de convocar, de clamar, de atrair, de avocar. Por isso que a resposta é a letra A. Por fim, uma tirinha da Mafalda genial, né? Então ele começa assim: vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Xiii. Ela pensando, né? Aquelas bolinhas que significa que ela está pensando. Xiii, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Aí o Manolito vai falar política, né? Que falou mesmo. Maravilhoso, né? O autor da Mafalda, eu acho que morreu no passado, né? Morreu há pouco tempo. Bom, vamos lá. Mais uma vez, refletindo sobre os problemas que envolvem a atualidade, Mafalda posiciona-se negativamente a respeito da política. Sim, né? Você vê que o pensamento dela a professora pediu para o Manolito pensar ou falar uma palavra que começasse com P. Aí ela fala, ele vai falar aquele palavrão. Aí ele vai falar política. Aí ela fala, falou mesmo? Então o palavrão que tinha na cabeça dela era política. Então para ela política é um palavrão. Se política para ela é um palavrão, ela tem uma visão negativa do que seria política. Perfeito. Então verdadeiro.
No primeiro quadrinho, o termo manolito está entre vírgulas porque exerce função de sujeito na ordem indireta. Não, manolito não é sujeito, e está entre vírgulas porque é um vocativo. Ele está chamando, a professora está chamando o manolito. Manolito, venha ver. Opa, ou ele pegou esse vocativo, em vez de começar a frase com o vocativo, ele pegou, a professora pegou e deslocou. Cara, o vocativo, onde vier, tem que estar isolado por vírgulas. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Então, na realidade, ela está se dirigindo, está chamando o Manolito. Então, isso aqui é um vocativo. Item 3. Ainda no primeiro quadrinho, o termo que pode ser classificado como uma conjunção integrante. Gente, aqui, essa questão aqui é interessante, até porque chama atenção para um detalhe que eu falei para vocês. Olha, é uma banca que pede muito a identificação de função sintática, como nós vimos, acho que foi na questão anterior, não foi? Não, foi na questão 7, eu acho. Aqui, olha lá. Se você, para analisar a transitividade do verbo, você tem que ver a função sintática. Se você tem que ver a função sintática, inclusive aqui nós tivemos que ver a função sintática de um pronome oblíquo, que era o pronome oblíquo se. Nós vimos também que na parte sintaxe, classificação de orações. E aqui, eles pedem muitas questões de identificação de classe gramatical. Muitas questões. Por exemplo, aqui. O termo que, ainda no primeiro quadrinho, pode ser classificado como uma conjunção. Vamos ver uma palavra que comece. Vamos ver uma palavra a qual comece. Gente, se eu substituir o que para a qual, esse que não é uma conjunção integrante. Esse que é um pronome relativo. Então, item 3, falso. Aliás, o item 2, falso também. E o item 4. No segundo quadrinho, diferentemente do primeiro, o termo que pode ser classificado como pronome relativo. Vamos ver o segundo quadrinho. Vamos ver isso. Quem vê alguma coisa. Se eu substituo a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Gente, como é que se chama esse termo que introduz as orações substantivas? Conjunção integrante. Ou seja, o que ela fez aqui? O que a banca fez? Inverteu o pronome relativo com a conjunção integrante. Esse último que não é pronome relativo, mas sim conjunção integrante. Falso também. Então, verdadeiro, falso, falso e falso. Beleza? Então, questão número 10, letra E. Maravilha, gente. Como eu falei, essa parte de análise de questões, de semântica, muita questão. Análise da função sintática, o porquê de um emprego da vírgula, identificação de classe gramatical, saber a pontuação baseada na sintaxe. Você tem que saber a função sintática do termo para identificar, para saber o porquê do emprego daquele sinal de pontuação. Enfim, tudo é trabalhado em cima de análise. E como eu falei, os temas, a parte morfossintática foi certamente o que mais caiu. Beleza? Maravilha, acho que ficou bem claro o perfil da banca ápice. Tá legal, galera? Maravilha. Nós vamos agora ficar 3 semanas sem rumo à posse, porque nós vamos iniciar a semana do português, né, que vai começar no dia, se eu não me engano, 24 de maio. Maravilha, galera. Então, grande abraço para todos. Daqui a 3 semanas nós retornaremos com o nosso rumo à posse. Valeu! Mas não percam a Semana do Português. Tá? Um evento imperdível, totalmente gratuito. É um evento maravilhoso. Basta você se inscrever. Tá? Basta você escrever. Português sem acento. Para concursos.com. Vá lá, se inscreva e participe. Vão ser quatro encontros totalmente gratuitos, que ali a intenção desses 4 encontros é ensinar ao aluno como ele deve estudar português para gabaritar em concursos. Tá? Então, português para concursos, português sem acento para concursos.com, sem BR, certo? Então você se inscreva lá, certo? É um evento totalmente online, As aulas são ao vivo, é um evento, enfim, imperdível. Beleza?
Maravilha! Grande abraço para todos e até lá no nosso evento. Falou, pessoal! Um abraço!